Boa tarde. Hoje estamos aqui, mais uma vez, com imensa gratidão pelo convite feito pelo Maurício. E estamos aqui para falar mais uma vez, participar mais uma vez do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Então, antes de darmos início, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais a respeito da vida de Jesus, dos detalhes, dos bastidores, dos fatos que temos narrados nos evangelhos e que aumentam a nossa compreensão e nos fazem analisar, buscando comparar o comportamento do povo daquela época com aquilo que cada um de nós age. Que possamos ter a mente aclarada para sabermos fazer essa comparação e colocarmos o conhecimento, as experiências vividas neste momento que nos são apresentadas por Amélia Rodrigues, que nós saibamos aproveitar para inserir em nossa vida a mudança de comportamento adequada ou a continuidade de comportamento que esteja de acordo com aquilo que nós vamos aprender. Obrigada, Senhor. Assim seja. Bem, hoje nós vamos utilizar o livro Quando Voltar a Primavera, que é mais um dos livros que há ditados por Amélia Rodrigues, o médium Divaldo Pereira Franco. Diz que nesses livros ela nos traz detalhes da vida de Jesus, nos fazendo refletir a respeito do comportamento do povo da época, para nós fazermos análise comparativa de qual é o nosso comportamento hoje mediante situações semelhantes. Então, a lição que vamos ver hoje é Simão, o Cirineu. Então, vamos iniciar a leitura, depois vamos ler uma parte, hoje vamos conversar um pouco e depois retomamos a leitura até o final. Bem, nessa primeira parte, Amélia Rodrigues nos situa no momento que Jesus estava vivendo. Aonde que nós vamos verificar para nós podermos compreender exatamente o que estava acontecendo naquele momento com ele, com os amigos, com aqueles que o seguiam, para termos a compreensão da situação, para podermos nos colocarmos na situação que vai ser narrado o fato. Nenhuma voz que se erguesse para defendê-lo. Pessoa alguma que se resolvesse falar a seu favor. Todos os verbos estavam calados, e o silêncio era a resposta da frágil gratidão humana àquele que não titubeava entregar-se em holocausto de amor. Tudo se realizava como se fosse uma patética entoando as tristes notas de uma mensagem fúnebre. O medo aparvalhava os amigos e a palidez da cobardia moral cobria os rostos dos beneficiados à distância com a mortalha da injustificação. Não obstante as arbitrariedades da lei, Israel mantinha no seu estatuto que qualquer pessoa podia levantar a voz a favor de um condenado. Isso bastaria para revisar o processo, concedendo outra oportunidade ao réu, embora já estivesse julgado. Com ele, a ocorrência se fazia diferente.
5 dias apenas eram transcorridos ao sucesso que obtivera na cidade, regurgitante que o exaltara, dizendo-o o Messias, o esperado. Naquela ocasião, todos comentavam publicamente os seus feitos, enquanto ofereciam um tóxico para que os ódios fermentassem, culminando na tragédia que ora se consumava. Curtos são os sentimentos da gratidão humana, e breve o caminho dos que dizem amar. Ele não enganara ninguém, porquanto sempre se reportava a um reino que não era deste mundo. Apesar disso, esparzira a ternura e a misericórdia como um sol generoso, aquecendo o Pantanal e transformando em campo fértil. Tanto se havia... Agora se encontrava só, a sós com Deus, como aliás sempre estivera. Tantos se haviam beneficiado e, não obstante, permaneciam silentes, distantes. A estranha procissão percorreu a distância inferior a 500 metros, atravessou a porta judiciária e a silhueta do Monte Sombrio se desenhou entre o fulgor do dia em plenitude e o fundo azul abrasado da natureza. Abril já é período de seca, de calor, de sol intenso. A terra se torna de cor ocre. Morrem as anêmonas e os tons de chumbo substituem o verdor que embeleza. Aquela hora, mais ou menos às 11, a atmosfera carregada alcançava índices de cansaço que desagradavam, abafados. De semblantes sinistros como com varapaus, os membros da peregrinação torturam o justo, agridem-no com acrimônia, mordacidade e zombaria. Sempre se fará assim com aqueles que se elevam acima da craveira da banalidade, com os que se erguem nas grimpas dos ideais de enobrecimento da humanidade. Ele viera para isto, para ensinar cada homem a carregar sua cruz conforme o fazia, sem queixas nem murmurações. Então, vamos interromper aqui um pouquinho a leitura para nós darmos uma observada, né, no em que momento que nós estamos aqui, né? E que é o exato momento em que se está indo, né? Jesus está indo, carregando a cruz das costas, em direção ao monte onde será crucificado. E nós podemos ver aqui como ela coloca que dentro dos estatutos da lei de Israel, qualquer pessoa, qualquer uma, podia levantar a voz em favor do condenado. Então podia pedir, não, clemência. E isso bastaria para revisar o processo, concedendo outra oportunidade ao réu, mesmo que já estivesse julgado. Então, bastaria que uma pessoa tivesse se levantado em favor de Jesus, que a história poderia ter sido diferente. Mas ninguém se levantou. Para defendê-lo. 5 dias antes, ele tinha entrado em Jerusalém, aclamado pelo público que veio com plantas, aquelas palmas, né, para cumprimentá-lo à entrada, comentando seus feitos, todo mundo falando sobre o que Jesus fazia e deixava de fazer, né? E dizendo, né, que ele era o Messias, ele era o esperado. Que enquanto isso, aqueles que queriam prendê-lo ficavam escutando tudo aquilo que estava sendo dito, já se preparando aquilo como material para justificar a sua prisão. No entanto, no momento em que ele foi preso, todas as vozes se calaram.
Ninguém. Ninguém para defendê-lo. Ninguém para pedir que ele fosse salvo. Ele já havia salvado tantos. Já havia curado a tantos. Já havia consolado, trazido o alento à vida de tantos. Mas ninguém. Ninguém teve a coragem de levantar a voz e dizer, não, ele é um justo. Ele é o esperado, ele é o nosso Messias. Não pode fazer isso com ele. Então, tudo transcorreu como se realmente ele fosse o criminoso que estava sendo julgado. E aí ele é condenado a carregar a sua cruz. Não basta ser crucificado, tem que carregar a sua cruz. Mas aí ele tira o exemplo, né? Aquele que quer segui-lo, que tome sua cruz e leve. Mas o sofrimento de Jesus para carregar, ele já havia sido açoitado, já havia sido chicoteado, né? Já havia sido maltratado, já tinham minado suas forças, né? com todas as malvadezas que haviam feito com ele. E agora ele carregando aquela cruz, aproximadamente 11 horas da manhã, e lá no hemisfério norte, né, abril é o início do verão. Está se aproximando, né, o início do verão. Aqui para nós está se aproximando o inverno. Mas lá no hemisfério norte é o momento em que está começando a esquentar, né? Então, como ele fala ali, né, abril já é período de seca, de calor, de sol intenso. Então, debaixo de todo aquele sol, ele vai carregando a sua cruz. E enquanto isso, os soldados ainda vão torturando, agredindo com palavras, e às vezes ainda açoitando para que ele para que ele continuasse andando. Aí Amélia Rodrigues faz uma pausa para nos falar a respeito do personagem que vai entrar ainda. Também para nos situar em quem era Simão do Cireneu. Cirenaica, o antigo reino, fora colonizado pelos gregos, que fundaram Cirene. Posteriormente, sob a dinastia que tivera origem com Bato, de Tera, progrediu, nascendo outras cidades. Depois da desencarnação de Alexandre o Grande, caiu em mão dos Ptolomeus, que passaram a chamá-la Pentápolis, em razão de 5 cidades que a formavam: Arsinoe, Berenice, Ptolomaide, Apolônia e Cirene. No ano 67 a.C., passou à província romana. São de Cirene Arístipo, Calímaco, Erastóstenes. Cirene, sua capital, passaria a narração evangélica graças a Simão, ali nascido, judeu de família grega, que se encontrava acompanhando a sinistra procissão pelas vias estreitas de Jerusalém naquele dia. Aquele homem de olhar triste fascinou-o. A pesada cruz, com quase 70 quilos, a de lacerar os ombros e as mãos do condenado que cambaleia, comove-o. A noite de vigília demorada, as viagens entre Anás e Caifás, o pretório, exauriram o Filho de Deus. O centurião fustigava o preso a fim de que não desfalecesse. A penalidade deveria ser cumprida. Enfurecido, experimenta o soldado um misto de piedade e dever. Ferido pelo amor do prisioneiro pacífico e escravo, serviçal pela paixão a César. No tormento que se desvanece, no tormento em que o vence, deseja diminuir a carga que ameaça esmagá-lo. Perpassa o olhar injetado
pelas filas de mudos espectadores e chama o homem de Cirene. O convocado não reage. Parece ter que se rejubila interiormente. Submisso, curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Lampeja um lucilar de ternura e de gratidão, que penetra o benfeitor inesperado e fala o tremer de emoção desconhecida. Pai de 2 jovens, Rufo e Alexandre, pensa nos filhos e apiada-se dos pais do condenado, umedecendo os olhos. Estranha voz balbucia no seu coração uma cantilena de esperança. Tem a impressão de que o homem lhe devassa o pensamento e responde às inquirições que lhe brotam na alma espontânea. As lágrimas se misturam ao suor que molha o rosto queimado, coberto de pó. Viera do campo, sendo surpreendido pela alucinação da intolerância e do ódio. Claro que ouvira falar de Jesus. Conhecia-o, admirava-o à distância. Agora, porém, o amava. O amor é um sentimento veloz, toma do coração e reina absoluto. Dar-lhe-ia a vida se fosse necessário, pensou. Nesse momento, a comitiva torva chegava ao topo do monte. O crime deveria ser consumado antes do cair do dia, quando se iniciava o sábado, reservado ao repouso, ao esconder-se o sol. Viu-o ser preso ao madeiro. A patética do martelo nos pregos repercutia nos seus ouvidos por muito tempo. O som metálico e as contrações musculares do submisso dilaceraram-no também. Os semblantes suarentos dos crucificadores e os olhares de lince, a agonia e o sangue a fluir abundante, era uma moldura vergonhosa que contrastava com a nobre serenidade dele. Quando as cordas o arrastaram nas traves, ele oscilou no ar. O corpo arriou rasgado. A linha vertical tombou no fundo da grota, calcada por pedras que a impediam de cair. Culminava a injustiça criminosa dos homens que se arrastariam por milênios futuros tentando repará-la. Permitiu-se ficar ali a contemplá-lo. Percebeu as mulheres que choravam e participou intimamente daquela dor, honesta e corajosa. Era, assim, o estoicismo feminino que se lhe fazia solidário quando todos o abandonavam. Quedou-se ali, petrificado, a meditar até o seu último hausto. Jamais o esqueceria. Volveu ao lar e penetrou-se do Espírito de Jesus. Buscou mais tarde os seus discípulos, ouviu-lhes as narrativas tardias e luminosas, passando a segui-los e fazendo que seus filhos se convertessem àquele incomparável amor. Bem, então, agora que a gente vê, né, que Simão Cirineu, né, Cirineu não era sobrenome, né, era de onde ele vinha, né, que ele vinha de Cirene, né, por isso Cirineu. Então, Simão trabalhava no campo, né, e estava voltando para a sua cidade, para a sua casa, quando ele passa por Jerusalém e vê toda aquela balbúrdia, toda aquela confusão que estava tendo, né, e que percebe o que se tratava e fica assistindo, penalizado. Ele fica com muita pena daquele homem que está carregando a sua cruz, já sem forças, mas que permanece sem reclamar. Simão tinha 2 filhos, o Rufo e o Alexandre. E naquele momento os filhos passaram pela sua cabeça e ele pensou nos pais daquele homem. Como deveriam estar sofrendo ao ver o filho naquele estado, naquela situação. O centurião
que comandava que estava levando Jesus, né? Comandava os soldados que estavam acompanhando para depois crucificar Jesus e os outros dois ladrões. Ele estava dividido entre o dever, né, de obrigar Jesus a chegar até o alto do monte para ser crucificado, e ao mesmo tempo ele estava sentindo piedade daquele prisioneiro pacífico que não reclamava, que estava ali quase sem forças, mas que ele tinha que obrigar a que ele seguisse em frente. Então ele pensa, né, ele vai sucumbir, né, que ele poderia sucumbir antes de chegar até lá. Então ele corre os olhos pela multidão, uma grande maioria de mulheres, né? Então ele vê aquele rapaz forte, né, aquele homem forte, trabalhador do campo, né, que certamente teria forças para ajudar Jesus, e chama, vem cá. Ele vai. Simão vai e auxilia Jesus. E ali acontece um momento raro, um momento que marcou para sempre. Lampeja um lucilar de ternura e gratidão que penetra o benfeitor, inesperado, e fala o tremer de emoção desconhecida. Então, Jesus olhou para ele com aquele brilho no olhar, aquele brilho de ternura e de gratidão. Imagina despertar a gratidão em Jesus. Como aquele sentimento, aquele olhar de ternura, de gratidão, foi muito, né? Penetrou, e a partir dali ele passou a emoção que ele sentiu, ele passou a amar aquele homem de uma forma que seria capaz de dar a vida por ele, caso fosse necessário. Ele tornou-se cristão naquele momento. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já admirava ele à distância, já tinha ouvido falar de seus feitos. Mas ali, naquele momento, Jesus penetrou o seu coração para nunca mais abandoná-lo. Ele seguiu ajudou a levar até lá, até o monte, assistiu à crucificação com muita pena e percebeu que as mulheres que estavam ali chorando, né, a mãe de Jesus e as outras mulheres que também ali estavam. E ele pensa que apenas as mulheres estavam sendo solidárias quando quase todos os discípulos o abandonaram. A gente sabe que João estava ali, mas era o único dos 11 que sobraram, né, além de Judas. Que Judas já tinha ido suicidar-se, né? Então, o único discípulo que estava ali era João, nenhum outro. E terminado, depois que tudo acaba, que Jesus exala o último suspiro, ele desce o monte e vai para sua casa. Chegando em casa, ele relata tudo aquilo que aconteceu. E a partir dali, ele e sua família passam a procurar conhecer melhor os ensinamentos de Jesus junto aos apóstolos, tornam-se também, a família toda torna-se também cristã. E aqui, encerrando a mensagem, ela nos escreve: Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje, símbolo e ação da bondade.
imortaliza-se e liberta-se da timidez da escravidão a que se jugula, crescendo no rumo do infinito. 500 metros era a distância a percorrer entre o local do julgamento arbitrário e o acume do Monte da Caveira. Em curta distância, a impiedade e a zombaria são grandes. Também o testemunho da solidariedade fraternal fez-se enorme. Todos encontraremos pelo caminho da aflição os sirineus em nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornarmos novos homens de Cirene e ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. Aqui nessa parte final, Amélia nos concita, nos convida a sermos tão solidários com o nosso próximo quanto Simão foi com Jesus. Que possamos ver, observar a nossa volta e ver quem precisa do nosso auxílio e nos dispormos a ajudar. Talvez com algum esforço, né? É possível que precisemos fazer algum esforço. Mas com certeza não vamos precisar carregar uma cruz de 70 quilos nas nossas costas. Que é o que Simão fez. Qualquer possibilidade que tivermos de auxiliar aqueles que estão carregando sua cruz, sofrendo, calados, sem ninguém a quem recorrer, que possamos ter os nossos olhos abertos, com a possibilidade de observarmos o que podemos fazer pelo nosso próximo. Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Se todos nós, seres humanos, fôssemos solidários uns com os outros, não haveria tanto sofrimento na Terra. E a partir do momento que vamos aprendendo, que cada um vai aprendendo, é um a menos a não ser solidário. E o grupo cresce um pouquinho mais. A cada um que vai agindo corretamente, que se dispõe a ajudar, aumenta essa luz da solidariedade, englobando cada vez mais, e assim, englobando cada vez mais pessoas, chegaremos ao ponto da regeneração, do mundo da regeneração, onde todos são solidários uns com os outros. Então, seria essa a nossa mensagem de hoje. Quem quiser ler a mensagem do livro Quando Voltar à Primavera, que ali, lendo a mensagem, naturalmente, muitas interpretações podem surgir, para cada um, que acrescentando aquilo que nós falamos, dando um entendimento melhor. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a casa pelo convite, e aqueles que estão assistindo ou que vão assistir mais tarde, que possamos todos sermos solidários. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que nos intuem e nos acompanham. Pedimos forças de orientação para que possamos ser como Cirineu, como Simão Cirineu, também, que sejamos os novos Cirineus do mundo, que possamos estender a mão e auxiliar aquele irmão em dificuldade.
Que assim seja. Muita paz a todos e até uma próxima.